eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, porque nós vamos ler alguns textos da Palavra de Deus nessa manhã, para a meditação na Palavra de Deus. O pessoal da mídia já recebeu, então eu vou pedir a vocês que coloquem em primeiro lugar 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Se você vai anotar, eu vou passar aqui para você, tá bom? Depois a gente vai ler Provérbios 4, 23, depois 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Ok? Então está aqui o texto da Palavra de Deus. Amados, visto que temos estas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Leia comigo, purificar. De tudo que contamina. Provérbios 4, 23. Põe aí para mim, por favor. Eu acho que é o Lucas que está lá? É o Lucas. Acima de tudo, repita comigo. Guarde o seu coração. Pois dele depende toda a sua vida. Aí o outro texto é 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Aí é o Antigo Testamento, tá? Para quem é novo, né? Porque às vezes a gente fala achando que todo mundo sabe. Ah, como você sabe, como você sabe. E esquece que tem irmãos aqui olhando para a gente, né? Que são de outros estados, que nunca ouviram falar do tal do Reis. Fala, o que é isso? Existe isso? Tem rei ainda no Brasil? Mas é 2 Reis, capítulo 20, versículo 1, diz assim: naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, leia comigo. Ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer. Só aí, só aí, só aí. Pois você, fala isso para o seu irmão, você vai morrer. Ah, Jesus, que é isso, pastora? Eu vou pedir para apagar essas luzes para mim, e eu vou pedir a sua máxima atenção nesse vídeo que eu vou passar agora. Você pode dizer glória a Deus mesmo, isso mesmo, vai lá. O culto é seu, viu? Presta atenção. Meu nome é Carla e eu sou secretária num banco pequeno. Meu nome é Carla e eu sou secretária num banco pequeno. Eu junto coisas sem valor. Eu compro cremes, shampoos, condicionadores, canecas de café, copos, potes, panelas. Meu nome é Jennifer e a Carla é a minha tia. A casa da minha tia é uma bagunça. Não dá nem para andar e muito menos para viver lá. Minha cozinha, os ratos jogaram as coisas do armário para o chão. Você escuta os ratos andando e roendo por lá. Estamos numa situação legal e divertida e não precisamos deixar isso de lado. Tá. Você fez bem, mas ainda não terminou. Ainda temos um dia cheio de trabalho. Olha aí o lixo atrás de você. Você consegue. A Carla tornou meu trabalho fácil. Ela permitiu que eu tirasse 95% das coisas. Tiramos 6 caminhões cheios e 16 toneladas. Vamos trazer faxineiros, ajudantes para deixar essa casa incrível. Tudo bem, família? Carla, você conseguiu. Final da limpeza. Não é sempre que chegamos nessa parte. Nós conseguimos. E quem está incluso no nosso? Você. Tá pronta? Estou pronta. Tá legal, vamos lá. Nossa!
Está maravilhoso. Eu adorei. Tá lindo. Até vi umas fotos dos meus pais ali. Eles sabiam que ela tinha um problema, mas não que era acumulação compulsiva. Eles sabiam que ela não deixava ninguém entrar em casa. E isso os chateava. Eles estariam tão orgulhosos. É incrível ter minha casa de volta. Eu não teria minha casa de volta sem a ajuda de todo mundo. Nós temos uma sala de jantar e uma mesa. Podemos vir jantar com você em vez de você ir na minha casa toda semana. A minha cama. Eu nunca achei que abriria desse jeito. A Carla vai precisar de pós-tratamento. Todas suas coisas se foram. Ela acabou de terminar com um namorado. Ela vai precisar de tempo para construir sua autoestima, para poder criar uma nova identidade. Você merece uma coisa dessas? Mereço. A Carla, nós também somos assim. Nós somos acumuladores. Podemos não ser acumuladores de coisas, embora muitas vezes quando a gente muda, né, ou quando a gente vai para uma casa nova, a gente pinta a casa, a gente arruma isso, arruma aquilo, mas se a gente não tomar cuidado, passa um ano, a gente vai ver as paredes já sujas, a gente vai ver revistas empilhadas em determinados lugares, a gente vai ver que ninguém mais chega e coloca o sapatinho lá no lugar que deve colocar, joga lá na sala mesmo. Não é assim que a gente faz? E a gente também acumula coisas. Eu me lembro que faz pouco tempo pegou fogo no apartamento onde eu morava. Eu até comentei isso com vocês, não é? A gente teve que sair correndo, né, pastora Rose, e tudo mais. E eu tive a oportunidade de olhar o apartamento. No dia que pegou fogo, eu subi com um bombeiro e ele estava indo para o 5º andar. Aí eu falei, posso entrar? Aqui. Intrometida. Ele falou, pode, mas toma cuidado, está tudo molhado, né? Eu entrei. E eu observei que aquela senhorinha era uma senhorinha de 82 anos, que nem a irmã Catarina, ela tinha muita coisa acumulada. A gente observa, eu observei nesse vídeo, algumas coisas que são fundamentais para a nossa vida. Primeira coisa que o rapaz falou, você só conseguiu isso porque você quis. Diga assim, ela quis mudar. Certo? Ela teve ajuda? Ela teve muita ajuda, mas dependeu dela. Ela quis isso, ela quis liberar aquelas coisas, ela quis ajuda e ela procurou alguém que ajudou e que pôde dar a ela aquilo tudo. E a outra coisa que eu aprendo é, depois que eu busquei ajuda, eu tenho que manter essa ajuda. Eu tenho que manter. Porque se ela não mantiver a casa daquele jeito, a casa vai novamente voltar a ser como era antes. Nós somos esse tipo de pessoas. Mas eu quero trazer isso para o que nós estamos vivendo hoje. Para a nossa vida. Quando eu falo para você que nós somos acumuladores, eu estou falando de um lugar que nós precisamos todos os dias fazer uma limpeza. Que é a gaveta do nosso coração. O nosso coração. Às vezes a gente não acumula coisas dentro da nossa casa, mas acaba acumulando coisas dentro do nosso coração. A nossa gaveta, não é, de guardar treco, se chama coração. E às vezes, talvez hoje, se você der uma olhadinha nela, ela vai estar um pouquinho entulhada, um pouquinho carregada, com ratinho morto. Eu vi a cara das irmãs, né? Das irmãs que tem umas cozinhas brilhantes, cheias dos tapuer, que nem a Dark, né? A hora que passou o rato, ela falou, que é isso, seu Jesus? Dá até arrepio, não é, Joana? Não é verdade? Você fica imaginando como é que aquela mulher comia naquele lugar. Você viu que ela descobriu que ela tem cama, Enio? Ela tem cama, ela tinha cama. Onde que essa mulher dormia? No chão? Porque a cama dela estava cheia de coisas. Cheia de coisas. E às vezes nós também somos assim. E nós lemos o texto de 2 Coríntios 7:1, você leu comigo? Paulo, ele diz assim, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito.
corpo e espírito. A palavra de Deus diz que da mesma forma que Deus é trino, ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nós também temos a trindade. Nós somos alma, espírito e corpo. E todos esses têm que andar em santidade. Alma, espírito e corpo. Tem que estar limpos, tem que estar purificados. Porque Paulo ele fala justamente isso. Purifiquemos o nosso corpo e o nosso espírito. Então, cabe a você e a mim olharmos bem para dentro da nossa gavetinha, do nosso corpo, e pensarmos, será que eu tenho lixo acumulado dentro de mim? E você pode estar perguntando para mim assim, pastora, o que é esse lixo? O que é esse lixo que eu posso acumular dentro do meu coração? Será que eu tenho raiva? Será que eu tenho mágoa? Será que eu tenho pessoas que eu preciso perdoar? Será que eu me irrito facilmente com as pessoas e isso me traz insatisfação? Isso me traz mágoas, raiva, rancor? Será que eu tenho tristezas dentro do meu coração que precisa ser tirado daqui de dentro para que a alegria do Espírito Santo do Senhor possa entrar? Será que eu tenho isso dentro de mim? Não cabe às pessoas que estão fora olhar para dentro de mim e de você, olhar para nós e falar, tem lixo aí, Zezé. Porque muita gente conhecia a Carla, como muita gente conhece você e conhece a mim. E eles sabem como nós somos, eles nos conhecem. E muitas vezes eles enxergam esse tipo de lixo dentro de nós por causa da nossa reação, por causa daquilo que sai da nossa boca. E aí a palavra de Deus diz que a boca fala daquilo que o coração está. Se o coração estiver cheio desse lixo que nós acabamos de falar, você vai ser esse tipo de pessoa. E aí não adianta você querer falar de Jesus para as pessoas, se dentro de você está cheio de lixo. Primeiro eu tenho que limpar a minha casa, para depois ajudar a limpar a casa do vizinho. Eu tenho que fazer isso dentro de mim. Eu tenho que olhar para dentro de mim e ver o que é que está acontecendo. Eclesiastes, capítulo 3. Eu vou pedir para colocarem para mim, versículo 6. Se você tem a Bíblia também e quer acompanhar comigo, acompanhe. Eclesiastes 3, 6. Vamos lá, Lucas? Conseguiu? Eclesiastes 3, 6. Eu quero ler somente a parte B do versículo. Quando a gente fala a parte B do versículo, não é o versículo inteiro, é a última parte. Então, vamos lá, ó. Tempo de guardar e tempo de jogar. Diga, hoje é o tempo de jogar fora tudo aquilo que é lixo na minha vida. Você conhece pessoas que já passou na vida dela 30, 40 anos que aconteceu da fulana, do fulano falar ou fazer alguma coisa, e toda vez que essa pessoa conversa com você, ela dá um jeitinho e toca naquele assunto? Conhece gente assim? Eu conheço. Isso, gente, contamina o nosso corpo. Mas não contamina só o nosso corpo, contamina a nossa alma. Mas não contamina só a nossa alma, contamina o nosso espírito. E tudo aquilo que é ruim, que fica guardado, vira rato morto. Atrai barata, atrai sujeira, atrai nojeira. Eu vi a cara de vocês, eu fiz questão de olhar. Mesmo aqueles que estão com máscara, eu vi, fazia assim, ó, né? Por quê? Porque nenhum de vocês iria morar naquela casa, não é, Gisele? Ia, Sabrina, deixar seu apartamentinho lindo, todo bonito? Não vai. Ninguém gosta de casa suja, de casa desorganizada, de casa bagunçada. Ninguém gosta, a gente gosta de entrar num lugar limpo. E por que você acha que o Espírito Santo do Senhor gosta de morar no meio da sujeira? Irmãos, vamos observar a criação de Deus. Deus é um Deus organizado, não é verdade? Ele criou as coisas conforme a ordem certa. Ele não criou primeiro o peixe. Ele não criou o primeiro peixe antes de criar a água.
Ele não criou primeiro a planta antes de formar o solo. Ele fez tudo de uma maneira ordeira. A palavra de Deus diz que Deus é Deus que gosta de ordem. Ordem no culto, ordem na nossa vida. Então, cabe a nós olharmos para dentro de nós. Eu estou em ordem diante do Senhor. Eu estou em ordem diante de Deus. A minha vida, ela está cheirando bem diante do Espírito Santo do Senhor ou tem cheiro de rato morto? Cabe a mim fazer isso, essa avaliação. Quando a gente toma Santa Ceia, domingo é dia de Santa Ceia, não é? O pastor, ele sempre fala, avalie a si mesmo. Não é o irmão que vai avaliar, sou eu. Ontem eu aprendi uma coisa importantíssima na nossa convenção estadual de pastores. Nós estávamos lá, quantos pastores, bem? Pastora, lembra? Tinha uns 5, 6 mil pastores e pastoras. E o nosso presidente, ele falou uma coisa que me mexeu comigo, que mexeu muito comigo. Ele disse assim, o culto é seu. Você faz o seu culto diante de Deus. Por isso, você não tem que ficar preocupado se o irmão está cantando ou não está. Se o irmão está de cara feia na hora do louvor ou não está. Se o irmão está de braço cruzado olhando assim ou não está. Deixa ele fazer o culto dele. Você tem que apresentar o seu culto ao Senhor. E esse culto tem que ser agradável. Para de ficar olhando para o outro. Porque às vezes isso me incomodava. Principalmente quando eu estou aqui em cima do altar, isso me incomodava demais. Eu procurava pessoas certas para ficar olhando. Porque algumas pessoas ficavam com a cara amarrada. E a gente fala, com a cara amarrada. Eu falo, Deus amado. Mas isso não é meu problema. O meu problema é que Deus me aceite. Eu tenho que cuidar da minha vida. E eu tenho que ajudar o meu próximo quando ele me pede, quando eu vejo que ele está lá sufocando, quando eu vejo que ele está que nem naquela areia movediça, sabe? Afundando cada dia mais. A palavra de Deus diz que eu tenho que estender a minha mão e ajudá-lo. Essa é a função da igreja. Um ajuda o outro, mas eu preciso primeiro cuidar de mim. Quem já viajou de avião aqui? Tudo bem. Quem não viajou ainda vai viajar, em nome de Jesus. Amém? Mas quando a gente entra dentro do avião, a gente recebe um monte de orientações. E uma das orientações é o seguinte, se houver despressurização, que eu não sei o que é isso, despressurização dentro da cabine, máscaras cairão na sua frente. Primeiro, você coloque a máscara em você. Depois, você coloca a máscara na pessoa que estiver do seu lado e precisar de ajuda. Na vida espiritual é igual. Eu cuido de mim, eu tenho que cuidar de mim. Porque se eu não cuidar de mim, se eu não olhar para o meu coração, Joana, se ele estiver feio, estiver cheio, eu não posso ajudar o meu próximo. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não é isso que a palavra de Deus diz, Hélio? Que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Mas nós somos a igreja que queremos ganhar o mundo inteiro, mas queremos manter a nossa alma viva, santa, edificada e limpa na presença de Deus. Amém, igreja? Você é assim? Então dá um glória a Deus. Dá um aleluia. É isso, é isso. Então, tira essas coisas que estão sujando. A Bíblia Sagrada diz assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não é que vai ser, ela é. Só que ele faz ele coloca uma situação. Se alguém. Quem está em Cristo aqui, levante a mão. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Fala para o teu irmão, eu sou. Você é. Aí olha o que ele continua falando, Tiago. As coisas velhas se passaram. Ou seja, aquele rancor tem que tirar. Aquela mágoa tem que tirar. Aquela
aquela situação ruim, tem que tirar. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez. Eu quero viver o novo de Deus na minha vida. Eu quero que você viva o novo de Deus na sua vida. Mas para o novo vir, tem que tirar coisa velha, gente. Para aquela casa ficar bonita daquele jeito, teve que tirar os ratos mortos. Teve que tirar todas as baratas. Teve que fazer uma Como é que chama? Como é que fala quando a gente faz limpeza na casa? Isso, dedetização. Ai, gente, que palavra difícil. É isso, tem que passar os venenos. Quando eu olho para a vida daquelas pessoas naquele vídeo, e quando eu olhei esse vídeo, eu as comparei ao Espírito Santo, que faz a obra. Ela abriu a casa, e o Espírito Santo veio e fez a obra. O Espírito Santo não invade. Ele não chegou lá e ficou batendo, deixa eu entrar, se você não deixar, eu vou arrombar a porta. Não, o Espírito Santo, ele entra quando você abre a porta da sua casa. E aí ele faz a obra. Aí ele te ajuda a tirar as coisas velhas. Você percebeu que ela teve que participar, Rose? Ela teve que pegar lá o lixinho. Aquilo que para os outros era lixo, para ela, na cabeça dela, aí eu vou precisar dessa banana de pijama algum dia. Eu vou precisar dessa boneca toda furada algum dia. Na cabeça dela era isso. Só que nós, espiritualmente, nós não precisamos das coisas velhas. Deus tem coisa nova na sua vida. E Ele quer trazer novidade de vida todos os dias da nossa vida. Mas todos os dias eu preciso olhar para dentro de mim. O salmista, ele dizia assim... Eu gosto muito desse versículo. Sonda-me, ó Deus, e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau. A função do Espírito Santo é fazer justamente isso, é usar pessoas, como hoje pela manhã, para falar para você. Dá uma olhada aí dentro de você, porque nós vamos morrer. Nós lemos o texto lá do rei Ezequias. Ele ainda foi avisado de Tinha. Ele foi avisado. Só que nós não sabemos quando vai acontecer isso conosco. Ele foi avisado e ele teve uma segunda chance. E a palavra de Deus diz que ele realmente colocou a casa dele em ordem. O profeta chegou e falou assim, coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer. E isso é fato. Ninguém aqui vai virar florzinha, ninguém aqui vai virar semente, né, como a gente fala. Ah, eu vou virar semente. Não, a gente vai morrer. A gente só não sabe quando, Vera, mas vai acontecer. E quando acontecer, como é que nós vamos estar? Com a nossa vida, com o nosso coração. Porque se estiver surgindo daquele jeito, gente, nós vamos ter uma certa dificuldade de estar no céu. Porque no céu não entra sujeira. No céu não entra imundícia. No céu não entra mágoa, no céu não entra raiva, no céu não entra falta de perdão. Pelo contrário, somente aqueles que foram perdoados vão entrar no céu. Então, nós precisamos fazer a mesma coisa. Jesus, ele quando veio aqui à terra, ele deixou o exemplo. E ele falou, do mesmo jeito que eu faço, que eu fiz, que eu ajo, eu quero que vocês façam a mesma coisa. E nós vemos a palavra de Deus, Jesus perdoando, Jesus restaurando pessoas, Jesus restaurando famílias. Você se lembra de Zaqueu? Bom, talvez tenha gente comigo que não conheça Zaqueu. Zaqueu, ele viveu na época de Jesus, e ele era um cobrador de impostos. Ele era um judeu que cobrava imposto dos outros judeus. Ele era uma pessoa não muito querida, irmão Enio. Por quê? Porque ele era bem safadinho. Ele fazia o caixa 2, sabe, Tiago? Ele cobrava, assim, o imposto era de 100, ele cobrava 120, 130, né? O 100 era do governo, os 30, opa, estou trabalhando, né? Mereço. Ele fazia isso. Então, ele era uma pessoa que as pessoas não gostavam muito dele. Os judeus olhavam para ele assim, sabe, torcendo o nariz, Rose. Ih, lá vem aquele lá, né? Só que um dia, Jesus estava passando num determinado lugar.
E ele viu. E ele pulava, porque ele queria ver Jesus. E ele era pequenininho. E aonde Jesus ia aquela multidão de pessoas, sabe, Gisele? E ele não conseguia olhar. Então, o que ele fez? Ele viu uma árvore e ele... Ai, Jesus. Subiu na árvore. Subiu lá na árvore, Cleiton. E aí, a hora que Jesus... Ele achando que ninguém estava vendo, né? Subi na árvore, estou vendo Jesus. Estou olhando por cima, né? Só que aí, pastor, Jesus para bem debaixo da árvore. Olha para cima e fala, Zaqueu, desce. Hoje eu vou comer na sua casa. Já imaginou Jesus chegando hoje para você, Rô, e falar, hoje vou comer na sua casa, preparar lasanha. Ê, delícia, não é? Ele desceu correndinho, e ele foi embora para casa. E a palavra de Deus diz que Jesus entrou e ele abriu a porta da sua casa, mas ele também abriu a porta do seu coração. E quando ele percebeu que a sua vida estava tão suja, sua casa era uma casa linda, limpa, devia ser uma boa casa, porque ele tinha muito dinheiro, mas não era aquilo que Jesus queria. Jesus queria o coração dele, e o coração dele estava que nem a casa daquela mulher, antes de ser limpa. Nessa manhã, eu quero que você avalie o seu coração. Não adianta eu falar para você fazer isso ou aquilo, porque vai depender de você exclusivamente. Como é que está o teu coração hoje? Se o Senhor aparecer agora na sua casa, como é?